Sejam todos bem-vindos à nossa série Herdeiros de Deus. Nessa série nós vamos abordar diversos temas sobre herdar o que Deus preparou para cada um de nós. E na Bíblia nós encontramos promessas e bem-aventuranças que Deus preparou para todos aqueles que permanecem firmes. E no nosso primeiro vídeo nós vamos falar de ser co-herdeiro com Cristo. Mas antes, eu quero levar você a uma reflexão. Nós não nascemos com privilégios sociais nem financeiros. Uns nasceram, mas sentem-se fora desse direito. Outros tiveram que trabalhar duro para alcançar privilégios e até fazer mesmo com que os seus filhos herdassem bens materiais. E até aí, tudo bem. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Por mais que os teus pais não deixaram nada para você se tornar herdeiro, eu quero que você entenda que Jesus, que Deus, o nosso Pai, Ele preparou uma herança para mim e para você. E eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Romanos 8:15. Diz o seguinte: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aqui no versículo 17 nós podemos ver claramente o porquê de nós enfrentar e até mesmo passar por diversas situações, não só financeiras, mas também situações emocionais. Muitos de nós acabamos por viver em desespero emocional, outros têm conflitos internos, outros não se sentem bem mesmo tendo tudo. Tem uma cama, não lhe falta comida, tem tudo, mas não se sente completo, ainda sente que falta alguma coisa. Há um louvor que diz o seguinte: eu já provei de tudo nessa vida, mas eu vivo como alguém que sente a falta de algo. E eu quero dizer, o que falta em você é esse espírito que aqui fala, o espírito de adoção. Você entender que Deus, Ele adotou você. E entenda que a Bíblia fala que Deus enviou seu Filho unigênito para morrer por nós e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus já enviou seu Filho como sacrifício. E se você se diz ser cristão, você irá padecer, você irá passar por diversas situações nessa vida, porque todos nós somos filhos. E se nós somos filhos de Deus, o mal, as forças contrárias farão de tudo para nos destruir, farão de tudo para nos colocar embaixo, porque eles não têm esse direito de ser co-herdeiros com Cristo. E quem é Cristo? Cristo é tudo. Cristo é aquele que no início era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Cristo é Deus. Cristo veio ao mundo, morreu por mim e por você. Ele nos deu a salvação pela graça. Nós recebemos a graça de Deus por meio de seu Filho Jesus. E Deus está a dizer, se você entender que você tem o Espírito de adoção, o Espírito Santo em você, o Espírito de Cristo em você, você é co-herdeiro com Cristo. Então, as dificuldades mundanas, as dificuldades materiais, todo sentimento de desespero, de insuficiência que você carrega, Cristo já carregou por você e por mim na cruz. E Ele está dizendo para você, ei, eu não somente carreguei, mas eu tenho uma herança para você. Você será co-herdeiro comigo, porque o nosso Pai preparou uma morada para você. E também a Bíblia fala, eu vou e prepararei um lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Ele veio por mim e por você. Ele preparou nos céus uma morada para que cada um de nós se alegrasse e vivesse com Ele, porque lá não haverá mais dor, não haverá mais choro nem tristeza, não haverá nem dia, nem noite, não haverá o calor pela manhã, não haverá as dificuldades que você enfrenta, a noite não será mais fria para você, você não chorará mais à noite, porque a luz entre os homens é o Cordeiro de Deus. Ele iluminará a cidade santa, a cidade celestial. Toda dor, todo choro, todo desespero terreno, todo sentimento de insuficiência Ele já retirou. Nunca mais haverá dor, porque no trono aquele que morreu por mim, por você, está. E o maior troféu, a maior vitória que Ele preparou para mim, para você, é a vida eterna. Não é carro, não é uma casa bonita, isso não é herança. Isso não é ser herdeiro. Você pode ter condições financeiras, você pode não ter, mas isso não é herança. Ele não se referia à herança material, mas sim à espiritual, à vida eterna. Quando Deus criou os céus e a terra e criou a humanidade e soprou Zoe, Zoe que significa vida de Deus, Ele estava dizendo: ei, eu te dou o meu espírito. Desde o início nós já recebemos o Espírito dele. E diariamente o nosso espírito vai militar contra a carne, a nossa carne vai militar contra o nosso espírito, mas Deus, Ele é Espírito. Ele não é carne. Quando Ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Ele não estava a falar, façamos o homem segundo a nossa imagem carnal. Ele estava a falar, façamos o homem segundo a nossa imagem. Deus é um ser sobrenatural, é um ser celestial. E se Ele é celestial, a nossa imagem não é carnal. A nossa semelhança com Ele não é carnal, é espiritual, porque nós temos a vida de Deus em nós. E se nós temos a vida de Deus em nós, eu vou andar como um príncipe, eu vou me portar como um príncipe, porque eu sei que há a vida de Deus em mim e que existe alguém que morreu na cruz por mim e por você. Ele te amou primeiro e por Ele te amar primeiro, Ele está te dando direito de ser co-herdeiro com Ele, aquele que foi preparado um trono nos céus, porque Ele é o segundo Adão e o último Adão, aquele que suportou todas as dores por mim e por você. Ele tem um trono, porque Ele venceu aqui na terra, mas você vê, Jesus também sofreu, Jesus também padeceu, mas Ele aguentou firme, porque Ele entendeu, não é a minha vontade, é a vontade do Pai, e Ele fez a vontade do Pai, e hoje Ele está lá nos céus com o Pai, em um trono que flui rios de águas vivas. Você nunca mais terá sede, você nunca mais terá fome, porque tudo já foi sarado, e eis que tudo se fará novo na minha vida e na tua vida. Não é sobre as coisas materiais, não é sobre essa terra, mas é sobre aquilo que nós receberemos lá no céu. E se você pegar firme, se você aguentar firme aqui, o galardão estará preparado para você. Ele vai te dar um novo nome, Ele vai te dar novas vestes. Você cantará Santo, Santo, Santo para sempre, porque você entendeu que não é sobre as coisas materiais nem terrenas, mas é sobre a vida eterna. Cristo está voltando. Nessa corrida, nós devemos nos preocupar com a vida eterna. Ame aqueles que estão à tua volta. Jesus, quando perguntou para Pedro se Pedro o amava, ele não disse para provar com palavras, mas ele disse para provar com ação. E essa ação é cuidar das ovelhas dele, é cuidar daqueles que querem se achegar a ele. E uma vez que você está ouvindo essa palavra, eu tenho a plena certeza, eu tenho a convicção que Deus está trabalhando em você e abrindo a tua mente para que você possa entender que é sobre cuidar,
é sobre amar os outros, é sobre se doar nessa terra, assim como Jesus fez por todos nós. E só assim nós receberemos essa herança, esse galardão que está escrito em Romanos 8. Deus abençoe você e eu espero por cada um de vocês no próximo vídeo.